Muito boa tarde, minha Paraíba. Hoje, 15 de agosto de 2023, estamos ao vivo aqui, começando mais uma edição do Seu Rei de Verdade, com você acompanhando aí, de casa, do trabalho, a programação da TV Arapuã. Você estava com o Samuca Duarte, segue conosco aqui e acompanha essa entrevista minha com o superintendente de um dos órgãos mais demandados da Paraíba. Eu estou falando da SUDEMA. O superintendente Marcelo Cavalcante vai falar um pouco aqui sobre a atuação da Superintendência do Meio Ambiente aqui no estado da Paraíba, entre outras informações sobre a atuação e da gestão do meio ambiente aqui no nosso estado. Mas para começar, falar da operação do Tribunal de Contas do estado da Paraíba, que hoje pela manhã vistoriou várias creches aqui no estado da Paraíba. Foram mais de 110 equipamentos em construção e construídos aqui no estado, em 108 municípios da Paraíba. A nossa equipe de reportagem esteve na coletiva comandada aí pelo presidente do TCE, conselheiro Nominando Diniz, falando sobre essa fiscalização nas creches na Paraíba. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Nós estamos aqui na sede do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, onde, neste momento, o presidente Nominando Diniz vai conceder uma entrevista justamente para falar sobre isso aqui, ó. Em tempo real, 68 auditores estão espalhados pela Paraíba fazendo uma auditoria, fazendo uma fiscalização em 110 obras espalhadas pelo Estado, obras em creche, em 108 municípios. E justamente em tempo real, à medida que eles vão fazendo, já vai aparecendo aqui nessa central de monitoramento do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Nós vamos conversar aqui com o presidente do tribunal, que vai fazer um balanço desse trabalho que está acontecendo. Seja bem-vindo aqui ao programa, presidente. O que é que já se pode dizer desse trabalho feito até agora, presidente? É uma satisfação. O Tribunal de Contas já fez uma auditoria de forma integrada, global, em educação. Está fazendo essa em relação às creches e fará ainda este ano em saúde. E, objetivamente, o que é que nós estamos buscando nesta auditoria coordenada? Nós estamos querendo ver se o convênio que o governo do estado fez com os municípios, se efetivamente estão sendo executados. Eu já fiz algumas visitas antes desta auditoria coordenada e observei que pelo menos dois municípios que eu visitei estavam concluídas, que era Bom Jesus e Triunfo. E os demais oscila muito em relação à execução do convênio. O que é que atrapalha? Exatamente essa é a razão que nós queremos descobrir. Em alguns casos, vou dar o exemplo aqui de Parari, porque eu visitei, a obra estava mais avançada do que o dinheiro que tinha sido repassado. Em outras, vou dar o exemplo de Tenório, a obra não saiu do lugar, ainda estava, como se chama na engenharia, na sapata, não sei se esse é o termo que se usa ou é o termo geral. Pois bem, então, nós queremos saber esse fluxo, esse cronograma do recurso transferido e do recurso executado. E esse é o grande objetivo do tribunal. E há algum atraso de medição? Por exemplo, esse dinheiro, 105 milhões e 800 mil reais, são repassados pelo Estado para os municípios. Essa relação de Estado e município, como é que se dá? O Estado tem participação em alguma coisa dessas obras, em termos de fiscalização, de medição? Vou lhe dizer o que eu ouvi de alguns gestores e até de alguns representantes de empresa, que o governo do Estado realizou esses convênios e liberou 100% do dinheiro. E esse dinheiro varia um pouco menos ou um pouco mais de 1 milhão. Tá, importante trabalho do Tribunal de Contas, não só pela importância do equipamento como creche, tão necessário aí na vida de tantas famílias aqui no estado da Paraíba, mas porque o tribunal pode, inclusive, corrigir no meio ou antes, né, do processo de execução algum defeito, alguma irregularidade aí em relação à obra e, no final das contas, a população terá o resultado final. Bom,
que é um trabalho, inclusive, feito pelo Tribunal de Contas, como registrou o conselheiro nominando Diniz, já da gestão do conselheiro Fernando Catão, que fez ali uma operação de fiscalização nas escolas públicas de estado e município aqui na Paraíba e segue com esse modelo que é muito importante. Bom, por falar em fiscalização, um órgão que tem trabalhado diariamente com fiscalização é a SUDEMA. Quem está conosco aqui é o superintendente Marcelo Cavalcante. Marcelo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo menos comigo aqui, é a primeira vez aqui no Rede Verdade, não é isso? Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, primeira vez, Luiz, um prazer estar aqui, e para a gente que possa debater e explanar sobre as questões ambientais do Estado. Bom, só para o nosso telespectador ter uma noção da atuação e do trabalho da SUDEMA em números, traduz aí qual é o volume de trabalho e atuação, da emissão das licenças, das fiscalizações todas da SUDEMA. Em número de processos de licenciamento, a gente tem em média 600 a 700 processos mês. Por mês? Por mês. Até 700 processos de licença da SUDEMA. Da SUDEMA. É um volume realmente bem grande, fora os processos administrativos, que são processos que não tramitam dentro do sistema de licenciamento. É um outro sistema que também é uma demanda bem grande com relação a algumas autorizações, alguns outros procedimentos administrativos que têm que ser tratados dentro da SUDEMA. E denúncias também em relação a questão sonora, poluição sonora. Isso essa parte é a parte de fiscalização. A gente tem também na parte de fiscalização uma demanda bem grande. A gente é muito demandado pelo Ministério Público, né, que existem denúncias que às vezes vão para o Ministério Público demanda a SUDEMA. Então, a gente tem uma demanda bem significativa também de fiscalizações ambientais. Aí, deixa eu lhe fazer duas perguntas nesse sentido. A primeira delas tem braço para tudo isso? Ou seja, a SUDEMA hoje está estruturada do ponto de vista de recursos humanos e tecnologia para acompanhar isso? E a segunda pergunta, e dar resposta a quem está, a população. Alguém pode dizer assim, olha, eu vou pedir uma licença da SUDEMA, demora demais ou não demora? Como é que está essa dinâmica hoje, Marcelo? Olha, nós temos, a estrutura da SUDEMA é uma estrutura defasada, é uma estrutura de 40 anos atrás, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de reestruturação do órgão, e hoje de manhã nós tivemos reunião com a equipe que está fazendo essa reestruturação, acredito que até o fim do ano a gente termina, e aí a gente vai dar uma melhorada no órgão. Hoje a gente trabalha com a defasagem de pessoal, e é grande o volume para a quantidade de funcionários que nós temos. E com relação a equipamentos, nós temos, é satisfatório, talvez uma melhora em alguns pontos, mas atende à demanda. Agora, com o pessoal, realmente nós temos a defasagem. E vocês têm recorrido à tecnologia, a inovações, para dar essas respostas com maior celeridade, Marcelo? Repito, assim, a população chega a dizer assim, olha, demora muito ou demora muito. Esse tempo vocês encurtaram de garantir e assegurar a questão das licenças, por exemplo? Nós fizemos um trabalho começou em 2019 com ajustes na NA 101, é uma norma administrativa, certo? Quando define o enquadramento, que tipo de licença a pessoa vai precisar tirar. Daí nós fizemos, o governador fez um decreto que fez algumas alterações, nós criamos a figura da dispensa de licença, porque antes na SUDEMA você era dispensado da licença, mas você precisava ir ao órgão tirar um documento. Hoje não, quem é dispensado não precisa mais. Você já diminui ali alguma coisa. Criamos a licença chamada LAC, que é a licença de adesão em compromisso. Essa licença hoje sai com 5, 6 dias. Com 5, 6 dias. 6 dias. Essa é autodeclaratória? Autodeclaratória. Certo. O camarada diz, olha, tá tudo em ordem, olha, vou confiar em você. A gente confia, emite a licença, mas depois a gente faz algumas vistorias para confirmar se aquelas informações são verdadeiras e estão corretas para a gente poder ter emitido a licença. Isso tem dado vazão ao volume Aliviou um pouco, mas dentro do processo da SUDEMA como um todo, os processos internamente ele está tramitando mais, agora a gente está tramitando uma velocidade mais rápida, mas ainda não é tão rápido quanto a gente deseja, mas a gente deu uma melhorada. Tá. Marcelo, quero lhe ouvir sobre duas frentes, com base talvez no mesmo fenômeno. Primeiro, João Pessoa, especialmente, pode falar de Paraíba, mas João Pessoa, especialmente, tem se transformado na bola da vez do ponto de vista de visitação turística, de aumento e do uso, naturalmente, dos seus equipamentos naturais, né? Seja orla, enfim, seja matas e tudo. Além desse aumento da questão turístico, você tem também ao lado
e, paralelamente, a questão do crescimento imobiliário também aqui, especialmente também na capital, mas podemos falar de Paraíba também, mas sobretudo em João Pessoa. Que cenário você encontra diante desses dois desafios de aumento da visitação turística e dos usos dos equipamentos turísticos de João Pessoa naturais e a questão do crescimento imobiliário? Está havendo excesso, abuso e vocês estão, enfim, correndo para conter aquilo que é equivocado? Olha, a gente trabalha em 3 eixos. A gente trabalha no eixo de educação ambiental. Esse eixo é o eixo que a gente tem algumas ações de educação ambiental para, sobretudo, turistas e o pessoal da população mesmo. A gente tem várias ações. Por exemplo, no fim do ano, a gente intensifica muito a questão do Praia Limpa, né? Que são para os visitantes, ele coletar os resíduos que eles geram dentro da praia nos locais adequados, para que haja, assim, não haja uma poluição da praia. Só né? um parênteses nesse eixo aí, para a gente ir atrás dos outros dois, mas nesse eixo, o nosso turista e o nosso morador é educado ou não é educado? Olha, em regra não. Em regra não é. A questão da educação ambiental é um ponto que precisa ser muito melhorado, mas isso não é só na Paraíba, isso é no Brasil todo. Precisa ser muito melhorado. Coisas simples que a pessoa pode fazer com relação ao meio ambiente, não faz. Eu sempre cito esse exemplo, por exemplo, quando às vezes eu falo alguma coisa, muitas pessoas perguntam o que é que eu posso fazer para melhorar o meio ambiente. Algumas coisas são bem simples, né? Como, por exemplo, no lavar de prato, se você economiza a água ali, você já está fazendo pelo meio ambiente. No escovar o dente, muitas vezes algumas pessoas têm o costume de ficar escovando os dentes e a torneira aberta. Isso é um gasto desnecessário. Por exemplo, na Paraíba nós temos 4 milhões de habitantes. Imagine que todo mundo tivesse esse costume. Seriam 4 milhões de litros d'água para cada escovação de dente que a pessoa fizesse. Então, são coisas que podem ser feitas... Pequenos gestos. Pequenos gestos. Agora, outros são mais complexos, como a questão do plástico. A questão do plástico tem uma cadeia produtiva, tem emprego, mas é uma poluição que precisa ser enfrentada. Hoje é um problema internacional, mundial, com a questão do plástico. Ontem até eu vi uma reportagem que encontraram microplástico no coração de um peixe. Então, assim, é uma situação que precisa ser enfrentada. Mas aí eu já lhe pergunto, você vai chegar nos outros dois eixos, naturalmente, mas já para a gente ficar nessa coisa sobretudo da natureza, daquilo que é recurso natural mesmo nosso. Nossas praias, como elas estão, do ponto de vista de qualidade desse uso? Com relação ao uso e à questão da destinação dos resíduos, tem melhorado, né? A gente tem feito, tem sempre conversado também junto com a Prefeitura. A Prefeitura tem feito um trabalho muito bom de coleta de resíduos, não só em João Pessoa, mas na faixa litorânea do estado todo, tem tido uma boa coleta com essa destinação dos resíduos. Mas, com relação à vulnerabilidade da praia, talvez seja um ponto que você quisesse chegar também. Existe um problema, sobretudo nas áreas urbanas. Algumas pessoas, de forma, às vezes, proposital, às vezes de forma por ignorância, lançam o esgoto na rede coletora de águas pluviais. Isso aí não pode fazer, isso aí é proibido, inclusive, por lei. E aí esse esgoto termina saindo na praia. Se eu lhe perguntar aqui, pegando João Pessoa, Cabedelo, ou outra praia do litoral da Paraíba, qual é a praia mais limpa de João Pessoa ou da Paraíba e a mais suja? Olha, pelo estudo da SUDEMA, naturalmente. Manaíra tem muitos pontos de lançamento, de drenagem, que joga no mar e tem muita poluição ali naquele trecho. Agora são trechos, não é a praia toda, né? Tanto a gente frisa isso muito no relatório que a gente emite. Você tem ali o lançamento, 50, 60 metros daquele ponto de lançamento, você já não tem a contaminação do que foi feito ali no eixo. E a mais limpa é uma pergunta meio difícil, viu, Luiz? Mas ali, praias, Camboinha é uma praia muito limpa, né? É uma praia muito limpa, Poço é uma praia que é bem limpa ainda. No Litoral Sul também? Litoral Sul também tem praias limpas lá, que onde você não tem o excesso de urbanização, aí você tem praias. Consegue evitar mais. Consegue evitar mais. Projeto, ainda vai falar dos dois eixos, não estou esquecendo não, mas eu quero só já nessa questão de orla, de litoral, para a gente ir para cima. Projeto de engorda aqui em João Pessoa e da urbanização da orla, reorganização da orla. Vocês veem com bons olhos ou não? A SUDEMA viu com bons olhos?
Luiz, na verdade, é o seguinte, não chegou nenhum estudo para a gente. Vocês não tinham se debruçado sobre isso? Não, a gente não chegou a se debruçar sobre essa questão. Em alguns pontos, falando como cidadão, a gente percebe a necessidade de fazer alguma ação que evite a erosão marinha. Você tem ali, por exemplo, o Caribeça, é um ponto muito forte da erosão, né? Então você precisa ter ações de contenção da erosão marinha. Isso ocorre, isso é cíclico, ocorre em vários estados, esse ponto. Pernambuco enfrentou recentemente isso, até fui fazer uma visita lá com relação ao trabalho que eles fizeram lá, com relação à contenção da erosão. Agora, precisa de estudos para você definir qual é a melhor metodologia para você fazer isso, porque esse impacto não é local, não é um impacto que você fazer ali uma contenção, aquilo vai ficar restrito àquela praia, aquilo se estende a outros locais. Tá. Vamos lá para os outros eixos. Bom, aí a gente tem um eixo do licenciamento ambiental, né, que é o eixo que esse licenciamento ambiental também tem um viés de educação, que a partir do momento que você vai tirando a licença, ali dentro do processo de licenciamento, tem uma parte também que transcende para a questão da educação ambiental, e a gente fez um trabalho de modernização agora esse ano, era uma demanda do governador, que a gente atrasou por causa da pandemia, mas a gente conseguiu implantar esse ano já o sistema de licenciamento, que é o SIGMA, né, onde qualquer cidadão que precisa do licenciamento, de onde ele estiver, do escritório, de sua casa, enfim, ele consegue entrar no sistema SIGMA, sigma.pb.gov.br, e ele faz todo o cadastramento, ele faz o cadastramento e faz a solicitação da sua licença. E recebe a licença pelo sistema também. Tá. Marcelo, areia vermelha, se fosse pela SUDEMA, se a SUDEMA pudesse botar ali o dedo e dizer assim, não, independentemente da medida ser popular ou impopular, como é que funcionaria a areia vermelha hoje? Olha, a areia vermelha é uma unidade de conservação. O Parque Estadual de Areia Vermelha, ela está sob a responsabilidade da SUDEMA, a SUDEMA é que faz a gestão de areia vermelha. Existe um plano de manejo já feito e aprovado em areia vermelha, onde ela permite a visitação de 1.100 e poucas pessoas. Por dia? Por dia, certo? Existe... Por maré seca, né? Por maré seca, né? Esse controle, a gente está pretendendo implantar ainda esse controle em areia vermelha, porque alguns estados, nessas unidades de conservação, ele faz um controle através de sistema. Você, por exemplo, vai para a areia vermelha amanhã, aí você entra no sistema, eu estou indo com minha embarcação, tal, vou com 5 pessoas. E aí o sistema vai acumulando... Você faz um agendamento e consegue ter um controle melhor. Isso não é feito hoje, não? Não é feito. Mas você tem previsão de fazer? Tem previsão de fazer. A gente deve fazer esse controle, inclusive com esse sistema que a gente implantou agora, a gente está desenvolvendo, é um sistema que a gente vai estar desenvolvendo e ele deve fazer esse tipo de controle. Ou seja, mantém o mesmo uso que é feito hoje com as embarcações, chega ali, passa, tira ali uma bebida, uma comida e tal, mas com agendamento. Com agendamento, com o controle também dessa questão da alimentação e da bebida, né? Porque você não pode estar comendo fora do barco, porque a comida termina caindo e aí os peixes terminam se alimentando de forma inadequada. Quebra ali um pouco do ciclo natural. Bom, e aí passa em agendamento. Fechou, não dá mais para ir para a areia vermelha hoje, mas você pode estar com o tanque da lancha cheio, mas se estiver fechado, não vai. Aí fica sujeito a uma fiscalização. Se a fiscalização detectar que não foi feito o agendamento, aí a pessoa recebe uma auto-infração. Qual é a previsão de que passe a funcionar? Eu acho que no primeiro semestre do ano que vem. Já no verão de 2024? Talvez depois do verão. Depois do verão. Talvez depois do verão. Talvez seja o último verão sem agendamento. Pode ser. Olha aí, Paulo Cosmo. Olha aí, Paulo Cosmo, Paraíba.com. Daqui a pouco essas declarações todas estão no paraíba.com.br. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, Marcelo. Na volta eu quero falar sobre poluição sonora. Quem está nos acompanhando certamente deve dizer, passa umas motos aqui perto de casa, um barulho. Dá para fazer alguma coisa com isso ou não? Você responde daqui a pouquinho. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.